Muita gente esquece desse detalhe, que a comunicação persuasiva é um dos pilares essenciais para o sucesso no seu negócio. Não só na hora de vender, mas na hora de comprar também produtos do seu fornecedor. Na hora de você negociar com o seu cliente, na hora de você negociar até com pessoas que trabalham com você ou com o seu patrão. E sim, cara, a comunicação é usada o tempo inteiro. Não fale o que você quer, fale o que o seu cliente gostaria de ouvir. O meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um podcast extremo. O meu nome é Wellington e copy boa é copy que vende. Meu nome é Thiago e nesse podcast você vai entender porque o meu pai é o melhor copywriter do Brasil. Show! Tema do podcast de hoje, comunicação persuasiva. Eu acho que nada melhor do que o título desse podcast para a gente começar uma discussão sobre copy nesse podcast. Eu sempre ouço o termo copywriting e o termo redação publicitária. Aí o Thiago veio com comunicação persuasiva. Copywriting, copywriter, tem comunicação persuasiva, tem copy, que mais tem aí? E aí? Escrita persuasiva. Várias coisas, né? Aí já fica aquele negócio, Thiago, por que tu escolheu esse nome, comunicação persuasiva, ao invés de usar copy ou redação publicitária? Bom, porque na minha visão, cara, eu sei que muita gente fala de copy, tem que melhorar sua copy, tem que melhorar isso, melhorar aquilo. E todo mundo, quando a gente fala em copy, em redação, em escrita, a gente pensa só na criação do texto, criação do anúncio, criação do site, na parte escrita mesmo. Só que eu acredito que o texto é uma das maneiras de você se comunicar com a pessoa. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente está de alguma maneira se comunicando. O simples fato de eu olhar para o El, fechando um pouquinho os meus olhos, já é um pouco diferente do que eu fazer assim. Então, sabe quando você era criança, seu pai olhava para você e você sabia, eu vou apanhar. Eu não só falar mais nada para você. Você sabe que vai apanhar. Então, a comunicação em forma de texto é uma das maneiras. Uma imagem, você pode se comunicar através de uma imagem, ou não é? Sim. Um vídeo, áudio, qualquer forma que transmite uma mensagem para alguém é uma forma de comunicação. E o que é comunicação persuasiva? A comunicação persuasiva é uma comunicação que tem o objetivo de fazer a pessoa agir. Essa é a diferença. Então, se eu levar só para a comunicação ela pode ser uma informação. Se eu falar assim, cara, tua camiseta é preta. Beleza. Isso é só uma informação. Mas se eu falar assim, cara, sua camiseta é preta, você pode comprar uma azul, clica aqui no botão e azul vai ficar muito mais bonito. Então eu já induzi você a um caminho, né? Já persuadi você com talvez deixar você mais bonito, já mexeu aí com o seu ego, né? Mexeu com o seu ego, Lucas. É difícil, né? Vai comprar a camiseta azul, né? É difícil. Então é basicamente isso, cara. Muita gente, cuidar da sua empresa, dos seus anúncios, do seu site, esquece desse detalhe, que a comunicação persuasiva é um dos pilares essenciais para o sucesso no seu negócio. Não só na hora de vender, mas na hora de comprar também produtos do seu fornecedor. Na hora de você negociar com o seu cliente, na hora de você negociar até com pessoas que trabalham com você ou com o seu patrão. E sim, cara, a comunicação é usada o tempo inteiro, até no seu casamento. Você usa muito isso no seu namoro? Vocês dois não? Cara, a gente não conversa muito. Não conversa muito. Eu acho que na maioria das vezes eu acho que eu sou a vítima, hein? Eu acho que eu sou a vítima da comunicação persuasiva. Mas na verdade, o fato de você não se comunicar já é se comunicar também. O silêncio é uma comunicação. Uma pausa é uma comunicação. Você falar mais alto, você falar mais baixo. Isso tudo é uma comunicação. Então, assim, a história é, beleza, Thiago, como eu posso usar todos esses elementos no meu negócio? Essa é a grande sacada. Como é que eu posso usar todos os elementos para convencer o meu cliente a agir? E só para entrar um parênteses, abrir um parênteses aqui, persuasão é uma coisa boa, uma coisa íntegra, uma coisa real. Porque a gente tem a ideia de que, cara, você usar muita persuasão é ruim, né? Você vai ser agressivo. É importante a gente colocar que tem uma coisa que é persuasão, o significado de persuasão e o significado de manipulação. Então são duas coisas distintas. Eu acho que é bom a gente começar esse podcast dessa maneira. Eu acredito e sou a favor da persuasão. Porque a persuasão, você está usando elementos reais, elementos íntegros e honestos para fazer com que a pessoa haja. A pessoa compre o seu produto ou consuma o seu conteúdo. E eu acredito que o marketing baseado na verdade é o que vai deixar um legado e que vai fazer o seu negócio crescer. Então é o seguinte, quando eu falo para você comprar meu produto e usando gatilhos mentais e a persuasão como um todo, eu realmente acredito que o meu treinamento vai fazer uma diferença para você. Como em alguns casos, eu usei a persuasão,
O cara não que perguntou para mim, Té, você acha que eu deveria comprar? Eu falei, no seu caso, não. Já falei isso. Porque eu acredito que a verdade ainda é a barreira inicial. Né? Só que aí existe o quê? A manipulação. E aí o que acontece? O que é a manipulação? É você usar gatilhos e informações que não são verdades para induzir a pessoa. Então eu poderia falar assim, o conversão extrema tem isso e aquilo. Vai trazer dinheiro rápido para você. Você vai fazer 100 mil reais uma semana pronto. Eu gostaria que fizesse isso. Mas ele não faz, então eu não posso prometer isso. Eu poderia prometer para vender, enrolar você por um tempo e sei lá o quê, só que eu estaria manipulando, usar depoimentos falsos, uma escassez falsa. Vocês já viram escassez falsa na internet? Não? Já viram aí escassez? Já, o cronômetro nunca para, né? Isso aí a página e volta. Você está manipulando a pessoa. Então é o seguinte, hoje nós vamos aqui discutir, entrar nesse assunto que eu gosto bastante de comunicação, é algo baseado na verdade, né? E realmente que traz resultados. A diferença entre anúncios, você consegue ver claramente o cara que estudou persuasão ou não. Uma landing page que tem, e isso faz total diferença nos seus resultados. Na verdade, assim, eu comecei meio engessado, porque, é só texto, métodos de escrita, só que não, cara. O Thiago começou a falar aqui, cara, se eu uso até expressão corporal, tá? Porque, por exemplo, assim, Thiago, quero te mostrar uma coisa aqui muito massa. Eu falo assim, cara, se você tá vendo no YouTube, você vai ver, senão é um azar. Cara, eu tenho uma coisa muito massa pra te mostrar. Então, já veio uma expectativa maior, entusiasmo, né? Exatamente. Então, cara, não faça, né, como eu fiz, né? Porque, por exemplo, assim, eu fui refrescar a minha mente com esse tema de copy e, fiquei preso ali no texto, em escrita persuasiva e tudo mais, quando, na verdade, tem muitos outros fatores, né, que podem fazer você tomar algum tipo de decisão. Rapaz, até a criança, quando chora e sabe que vai ganhar comida... É verdade. Entendeu? Ela tá, querendo ou não, assim, naturalmente o ser humano ele já usa muito. Já usa muito disso, né, pra persuadir. Ele vê que uma coisa funciona e ele vai usar daquelas artimanhas. Sempre. Assim. E a persuasão tem muito mais a ver com quem você está se comunicando do que com você, né? Depois a gente vai falar isso em detalhes, mas uma coisa que... Por exemplo, o Lucas às vezes vem defender uma ideia. Eu tô lá criando uma campanha no Facebook. Tem que subir conteúdo. E eu falei, cara, não distribui, né? Fica naquela... Só que ele não estava usando o quê? As armas corretas para me convencer. Porque ele sabe que para me convencer tem que trazer números. Isso é o quê? Prova científica. É uma prova de que realmente funciona. Então você tem que saber até com quem está se comunicando. Se você quer ganhar num argumento de alguém, você tem que entender quais argumentos aquela pessoa realmente dá valor. Tem cara que é mais no números, métricas, vou convencer o El, tá aqui o El, realmente fechou. Mas tem gente que é mais na emoção, mais na prova social. Maria vai com as outras, né? O cara que vê uma fila, já se convenceu que o produto é bom. Então, quanto mais você entender com quem você está se comunicando, mais assertivo será a sua comunicação. Para as pessoas entenderem mais agora de uma parte prática, queria saber um pouco, Thiago, no teu negócio, onde que tu aplica a comunicação persuasiva? Estou aplicando agora, nesse momento. Acho que antes dessa pergunta, antes de saber como que tu faz, eu acho que tu pode comentar também um pouco a mudança que isso gerou. A partir do momento, por exemplo, assim, você saiu de um resultado, sei lá, X para 2X, utilizando comunicação persuasiva, copies, estratégia de comunicação, como que foi, né? E como que é, na verdade, essa transição, porque a gente aplica isso praticamente que todos os dias, né? Então, muita gente hoje faz anúncio na internet, cria site e não tem noção de como se comunicar, né? Então ele acaba não conseguindo, não gera resultado porque ele não sabe criar realmente um anúncio chamativo, um anúncio que faz a pessoa agir. E eu era assim, até eu usava alguns gatilhos sem saber que eu estava usando esses gatilhos. Então, o que eu fiz? Depois que eu descobri que realmente a persuasão é um dos pilares importantes no marketing, eu comecei a falar de anúncios e persuasão. Porque não tem como você falar de tráfego, de anúncio no Google, sem falar de comunicação. Porque anúncios é comunicação. Você fazer um vídeo no YouTube é se comunicar. Você pode segmentar para a sua audiência, fazer, cara, o que for de configuração da sua campanha. Se não tiver comunicação clara e persuasiva nos seus anúncios e no seu site, você não vai conseguir grandes resultados. Então, o resultado para mim que gerou desde que eu entendi, a importância dos depoimentos, a importância da prova científica, a importância de alavancar o preço, da garantia, de eu realmente criar alguns atalhos, contar uma história, usar analogias para a pessoa entender o que eu estou querendo explicar. Isso tudo mudou a minha forma não só de vendas, aumentou a minha venda, como melhorou a entrega do meu produto. Isso é também um detalhe. Porque quando você
tá ensinando alguém, tô aqui gravando um podcast, eu posso falar termos técnicos e coisas que não vai fazer você entender. Só que se eu usar a comunicação clara, eficiente e fazer com que você entenda, fica muito mais fácil para quê? Para você pegar esse podcast e compartilhar. Para que você possa escutar mais vezes. Para que você possa futuramente, quem sabe, comprar um treinamento nosso. Então, sabe, você está usando desde o início da comunicação, quando o cara nem... Sabe, desde o oi até o final aí com o cliente. Então, essa é a ideia. Acho que a comunicação é algo que tem que ser estudado e você usar em todas as etapas da sua empresa e do seu negócio, começando desde o seu marketing, vendas, entrega de produto e etc. E na prática, Thiago, no teu negócio, onde que tu usa a comunicação? No meu negócio, cara, eu uso nos anúncios, eu uso no meu site, nos e-mails, no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Onde você me vê, eu tô usando comunicação persuasiva. Não que eu tô querendo persuadir você o tempo inteiro, ler a sua mente. Não, cara. Só que eu tô querendo fazer com que, de alguma forma, você gere resultado. Quando eu crio, por exemplo, uma live sobre alguma coisa que me transformou, uma história de vida minha, eu tô fazendo o quê? Contando uma história, me conectando com a pessoa, para que ela possa entender que ela também pode gerar resultado no negócio dela. Então, quando eu faço um anúncio, eu penso, qual é o título que eu tenho que botar aqui? O que eu tenho que, o que eu quero que a pessoa faça? Quando eu penso na landing page, a gente fala muito de criação de site. E a galera fica preocupada com o design. A preocupação do design é o quê? É o design, é a beleza. E fica preocupado com isso, com aquilo. Cara, mas a comunicação é principal. O cara vai botar o olho aqui primeiro no título, ele vai descer. Uhum. Né? Quando eu faço um post no Instagram, cara, você vê claramente aquele post que tem elementos de comunicação persuasiva e que geram muito mais resultado. Então você vai usar em todas as etapas do negócio, é onde eu uso no meu também. Uma coisa legal do design é sempre ter a copy antes, para depois começar a fazer a parte de design. Por quê? O design tu consegue usar ele para fortalecer o poder da copy. Então, se você tem um título lá que é mais importante, o lead, você consegue no design deixar maior. Entendeu? Tem uma informação que é um pouco mais importante, você consegue destacar ela. Uhum. Então, eu acho que unindo essas duas coisas aí fica perfeito, porque você consegue dar mais poder à copy. Você consegue dar mais poder a algumas coisas que são, por exemplo, garantia. Vamos botar um selo aqui de garantia. Então, assim, você usa para fortalecer a comunicação. Porque o design é um elemento de comunicação. Sim, é tipo certeza. assim, você colocar um selo... Ele é muito mais forte do que falar que ele tem garantia X dias. Na faculdade, a gente tinha muita discussão da diferença entre arte e design. Uhum. Né? E aí e todo mundo chega no consenso que é o seguinte: quando você tem uma arte, você tem algo que qualquer pessoa pode interpretar qualquer coisa. Tá. Né? Você tem lá um quadro abstrato e qualquer pessoa que olha para aquele quadro pode ter sua própria interpretação. No design não pode rolar isso. Uhum. A comunicação do design tem que ser clara para todo mundo. Não pode ter ambiguidade. Duas pessoas não podem interpretar de formas diferentes. Olha, então, assim, o design é uma forma de comunicação. É igual na comunicação, que quando você cria, você tem que fazer com que todo mundo entenda. Então, a gente tem a famosa frase de que, cara, foi dita pelo Ivan Querino, né? Que falou o seguinte, cara, sua comunicação tem que ser entendida por uma criança de 8 anos e uma pessoa de 80 anos. Né? Então, assim, quando você olha, caraca, que a gente tem um costume de usar palavras difíceis e às vezes uma palavra só da nossa comunidade. Se eu começar a usar palavras aqui, CPC, CTR, taxa de clique, índice de qualidade. Talvez muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast eles não vão conseguir entender. Uhum. Então, quem fracassa na comunicação é o comunicador, não o receptor. Então, a gente tem que pensar o quê? Cara, como que eu transformo isso de uma forma clara? Porque a clareza gera ação. Quando você entende, você compra. Quando você não entende, você não compra. E essa é a parada. A comunicação persuasiva, ela já parte de que, cara, tem que ser clara. Só tem que entender. Eu lembro que eu tinha no Conversão Extrema uma página, eu sempre dou esse exemplo, que é tipo, eu tinha lá, né, Conversão Extrema, treinamento de tráfego e conversão. Esse era o meu slogan, vamos chamar assim, né, cara? E um dia eu perguntei, né, pro meu pai, depois que... porque no meu mundo é normal falar tráfego e conversão. A gente fala isso todo dia, né? E aí eu cheguei lá e mostrei pro meu pai e eu falei, pai, e aí? O que você tá vendo aí na minha página? Ele falou, tráfego... tráfego que, pra mim, eu entendo que é tráfego de drogas, né? E conversão que você tá convertendo alguém pra ir pra igreja. Né? Tipo assim, nada a ver com o que eu queria com o que eu queria passar nessa mensagem. E, detalhe, meu pai era o meu público. Esse era o pior ainda. Tipo assim, ele era um empresário, foi empresário por muitos anos da vida, enfim. E aí eu já troquei pra, cara, anúncios no Google, algo bem, bem simples, que todo mundo vai entender e vai gerar mais resultado. Eu ainda iria pra outro... Eu ainda ia focar menos nos anúncios do Google, na minha opinião, e faria uma coisa mais transformação. Tipo, venda mais com anúncio na internet, ou venda mais com a melhor ferramenta.
Então, aí a gente tem a headline principal que diz, né? Aprenda a anunciar, aprenda a usar a ferramenta número 1 de vendas da internet. Então, o cara que está anunciando na internet já tem que imaginar o quê? Pô, isso aqui é a ferramenta número 1. Quer dizer, quando é cara, todo mundo quer a primeira coisa, a coisa mais importante. Então, a headline principal do Conversão Extrema, que inclusive quem deu foi meu pai, cara. A atual, né? A atual. Tipo assim, aí, assim, abri um parênteses. Cara, para você ser um bom comunicador, não basta só estudar. Não é que não basta estudar, cara. É que, tipo assim, às vezes seu pai vai dar uma frase melhor que a sua. Tipo assim, aí nós vamos falar de peer mais pra frente e tal. Mas, cara, o detalhe é o seguinte. Você pode pedir opinião e sugestão para todo mundo. Todo mundo pode sugerir na sua call. Por quê? Porque a massa é o que vai definir se a sua comunicação é clara ou não. Então, quando eu uso, aprenda a usar a ferramenta número 1 de vendas na internet, todo mundo entende. Foi uma frase criada pelo meu pai e que hoje é a minha big idea. E embaixo eu coloco, é o treinamento disso, daquilo. Então ficou claro. E embaixo tem venda mais, faça isso, faça aquilo, que é a nossa transformação. Mas basicamente foi essa mudança de treinamento de tráfego e conversão para aprender a usar a ferramenta número 1 de vendas na internet. Simplificar um pouco as palavras para que mais pessoas, né? Todo mundo entende vendas. Consiga atender todo mais. Todo mundo sabe que é uma ferramenta. Então, e até gera curiosidade, né? Porque as pessoas querem saber qual é a ferramenta. Na verdade, a grande virada de chave, assim, eu acredito que é você se comunicar da forma que o seu cliente entende, né? E não se comunicar da forma que você quer e entende, como o Thiago estava acabou de mencionar, né? Se ele falasse, venda no Google através de CPC e CPA e pá. Pô, é muito mais difícil entender, né? E aí você não tá pegando a massa. Você tá pegando Eu não sei se vocês já viram um gameplay de um jogo e os caras começam a falar uns termos que você não entende assim nunca, né? Eu não vou embaixo da torre, eu tenho dano pra matar ele, mas ele vai me dar o stun e ele tem aquele bagulhinho do E dele lá, né? E o Ryze, por mais que não tenha AD, cara, quando ele bate aí, é considerado o dano AP dele. Cara, eu não consigo entender nada. E aí teve um cara que um dia fez um jogando e ele explicava o gank, é quando você, né, pega o cara de surpresa aqui e tal. Aí eu falei, legal, isso é gank, que legal, cara. Cara, é só termo em inglês, geralmente, que eu não entendo. Então, assim, quem vai assistir é a comunidade, beleza, mas, cara, se você quer atingir a massa, a gente tá aqui vendendo. Eu não quero atingir só uma comunidade pequena, eu quero atingir todo mundo. Então, assim, às vezes você tá vendendo um produto, certo? E o seu concorrente tá vendendo o mesmo produto que o seu. Só que a sua comunicação sendo mais clara, você vai atingir mais pessoas e tem mais chances de vender. Eu acho muito legal que, assim, existem aquelas pessoas que elas escrevem bem, assim, porque os caras têm o dom. Assim, né? A pessoa escreve... Só porque, para a grande maioria dos meros mortais, como a gente, para a gente conseguir fazer uma coisa boa, a gente precisa usar técnicas, né? E o legal da comunicação persuasiva é que tem diversas técnicas... Sim. Diversas coisas que a gente pode utilizar para melhorar aí a nossa copy, a nossa comunicação, independente da mídia que a gente utiliza, né? E agora a gente vai entrar ali num buraco negro. O Thiago falou que a big idea do Conversão Extrema é ali, né, do ferramenta número 1 de vendas da internet. Né? Isso, é o que eu bato, né? Exatamente. E aí a gente, nas grandes campanhas de publicidade do mundo, ouve-se falar muito disso, da grande ideia, da big idea, da ideia que rege uma campanha, que é a espinha dorsal da campanha. E aí, Thiago, o que é essa big idea que todo mundo fala? Eu preciso ter ela ou ela... Você quer jogar a bomba pro meu lado, né, mano? É uma bomba, né? É uma bomba. Cara, explicar a big idea é tipo assim... É loucura, mas na minha visão, tá? É a ideia principal da sua comunicação. Basicamente isso. Então, se eu estou me comunicando como empresa, qual é a big idea? O que a sua empresa defende? Se eu estou fazendo uma campanha de marketing, qual é a big idea? Qual é a ideia central? E é nisso que você vai bater. Então, por exemplo, a big idea minha, né, e do Conversão Extrema é a ferramenta número 1 de vendas da internet. Você nunca... Primeiro, a big idea é algo único, algo inovador, diferenciado e não utilizado por ninguém. É algo que, tipo assim, você vai lembrar da pessoa ao lembrar dessa frase. Basicamente isso. E se eu falar algumas frases aqui, vocês vão lembrar de outras marcas, como, por exemplo, amo muito tudo isso. Sabe de quem é essa frase? É da Coca, né? Não, McDonald's. McDonald's, sim, dá pra cortar depois. Dá pra cortar. Mas eu acho que é legal deixar o preto e branco. Vem ser feliz. Não é? Tem uma frase assim, alguma... sabe, Rafa? Tu que é aí do comércio varejo, É do comércio varejo. Não é da Magazine, eu acho que é da Magazine. Tem umas big ideas no nosso nicho também. Por exemplo, 15 minutos de exercício e 48 horas queimando gordura. É de quem é esse aí? É do Queima de 48. Queima de 48, muito bom. Então, cara. assim, existem algumas boas ideias. Tem algumas bem famosas no mundo, cara. Se as pessoas forem. Do Aprenda Piano. Do Aprenda Piano? Aprenda Piano era... aprenda a tocar teclado em 30 dias,
Toque a sua primeira música em 30 dias sem sair de casa. Cara, isso é uma big idea por quê? Eu ia falar grande big idea, mas big idea já é grande, né? Uma big idea por quê? Tipo, é inovador, sem sair de casa, tá ligado? Tocar em 30 dias é diferente de toda promessa de qualquer curso, professor, escola. Todo mundo vende anúncios no Google, ensinando, mas eu vendo a ferramenta número 1 de vendas. Essa é a diferença. E isso faz uma grande diferença. Então, assim, você pode falar a mesma coisa de maneira diferente. E essa maneira diferente é o que vai chamar a atenção do usuário. E aí, dali você começa a comunicação, né? O Steve Jobs lançou o iPod? Essa é boa, o iPod e jogou lá 1000 músicas no seu bolso? Nossa. Because we started this all with 1,000 songs in your pocket, right? We started it with the original iPod. Oferecia menos do que o MP3 concorrente, só que a comunicação ficou mais clara, todo mundo entendeu e acabou, né, gerando mais vendas. Eu entrei, inclusive, essa semana no site e vi que não é mais essa frase. Foi por um bom tempo. Sim. E agora que tu falou, eu lembrei, se eu não tô enganado... É que hoje não faz mais sentido, né? Era tipo assim, ó... Bota era tipo assim, ó... 1 milhão de mas olha como a ideia é direta. Eles falam assim, ó... 60 bilhões de minutos para os seus 2 ouvidos. Olha aí, tipo, sim. É falar... Faz você refletir assim. Ele deixou a bolinha quicando, assim, sabe? Sim. Tipo, faz você... Porque cada um vai ter a sua Vai gerar uma certa curiosidade sobre aquilo. Exatamente. Faz você querer saber mais sobre o porquê daquilo, né? Entender como que funciona. Só que Big Idea, cara, é uma coisa assim que muita gente vai ouvir aqui, ó, pessoas que já estudaram sobre Big Idea e vai dizer, pô, meu conceito de Big Idea é diferente. E é uma coisa assim, dentro da comunidade aí de copywriting, que nunca se teve um consenso. Né? Porque se a gente pegar tipo Bill Bonner, Mark Ford, David Ogilvy, o Roberto Altenhofen da Empíricos, enfim... Todo mundo tem um entendimento diferente de Big Idea. Né? Alguns acham que é uma coisa mais simples, como uma espécie de headline, alguma coisa que você usa. E outros acham que é uma grande ideia, assim, que... Só grande ideia é aquela que gerou milhões de faturamento. Né? Eu acho que a tua empresa tem que ter uma grande ideia. Você tem que defender uma causa. Eu vi uma empresa que vendia camisetas. Era camisetas, assim, roupas de caça e tal. E, cara... A defesa dele era tipo assim, cara, venha ser macho. Venha um negócio tipo assim, uma coisa tipo bem doido assim. Só que no final esse cara vendia roupas igual a todo mundo. Só que ele botou assim, ó, quem somos? Nós somos roupas feitas para machos e não sei o que, tal. E ele bateu nessa tecla tipo assim, se você tá se sentindo fraco, coloca a nossa camiseta e tal. Ele vendia essa ideia. E cara, ele vende camiseta. Você tá entendendo? Sim. Só que dá uma vontade muito maior de fazer parte dessa comunidade, que inclusive é um dos gatilhos mentais. A comunidade, né, faz parte da persuasão, você querer fazer parte disso, né? E ele vende camiseta preta, entendeu? E essa parada, quando a gente fala de minimalismo, isso é uma comunicação. O que ele vende? Camiseta preta. Tipo, coisa mais simples. Mas qual é a big idea? Tipo, cara, é vida simples, você pode ser feliz sem coisas. Tipo, essa é a big idea do documentário. Cada documentário tem... Não sei se é mais ou menos isso, nessa pegada, né? Viva com menos que você vai ser até mais feliz. É basicamente essa ideia... Menos é mais. Menos é mais, é o conceito do minimalismo, né? Então... Cara, o que a sua empresa defende? Se a sua empresa assim, eu vendo máquina fotográfica, você não vende máquina fotográfica. Todo mundo vende. Sabe? Todo mundo vende refrigerante. Você pode vender todo mundo vende únicos, né? Exatamente. Sabe? Você tem que criar, cara. E eu lembro que o Aprenda Piano a gente tinha uma que era eu sei qual é. Transformando música em sonho, ou transformando... Realizando sonhos, né? Ensinando música, realizando sonhos. Ensinando música, realizando sonhos. Então, cara, quando você toca no sonho da pessoa, ela é muito tipo assim, escola de música. Você vê... todo mundo usar. Aí o cara bota ensinando música, realizando sonhos. Tipo assim, cara, eu quero, sabe, enche. Então assim, ó, a sua empresa, qual é a big idea da sua empresa? Fica aí pra você refletir. O que você defende? Qual é a sua causa? Tem gente que a causa sei lá, a causa é pros animais, a causa é uma vida mais assim, a causa é minha família. Cada um tem uma causa, cada empresa, quem vende flores, pô, a causa, sabe? E não, a sua empresa tem que ter uma causa principal. E depois cada campanha tem a sua big idea. Aí que a gente entra. Às vezes a pessoa vai usar uma causa para um produto, uma big idea para um produto ou para a empresa e vai seguir a mesma linha para tudo da empresa, entendeu? Mesmo que gere outras campanhas, toda campanha vai ter aquele viés, né? Isso. Até porque big idea não é uma coisa assim, dependendo de alguns autores, não é uma coisa assim que você vai ter sempre. Pegar, por exemplo, o David Ogilvy, ele fala que teve 20 boas ideias durante a carreira inteira. Então, assim, é uma coisa que ele teve uma lá ou outra... E que acabava, regia uma super campanha ou guiava uma empresa. Não é uma coisa assim que, cada e-mail eu vou ter uma ideia.
Isso, entendeu? Uma coisa que você vai ter mais geral, assim. Uma Big Idea, ela não é simples. Não. Assim, você... Nossa... Quanto tempo que demorou, ou tipo, quanto tempo levou, né, pra você chegar na Big Idea que o Conversão Extrema tem hoje? Eu pensava que eu não precisava de uma Big Idea, saca? Tipo assim, eu pensava que, eu poderia falar que é um curso, que é um treinamento de Google, e enfim, eu pensava que eu estava nessa linha. Quando eu tive uma experiência, uma imersão de copy, inclusive com o Marcelo aí, grande abraço pro Marcelo, incrível, e o Copy Experience, e a gente estava lá, e lá ele falou Big Idea. E ele falou de várias campanhas que usaram Big Idea que foram grandes sucessos. E lá eu perguntei pra mim mesmo, cara, qual é a minha Big Idea? Eu não tenho. Cara, eu não tenho Big Idea. E aí eu fiquei... Que você mandou um áudio nossa, indignado, cara, eu não sei a minha Big Idea. Cara, eu tenho um negócio, eu não sei qual é a minha Big Idea. E a gente começou, Google, o vendedor número 1, não sei o que. E começamos, cara, a gente fez várias frases e headlines e tal. Até que, com todos os especialistas de marketing, inclusive eu lembro que naquela mesa... Em volta tava tipo o Ricota, lembro do Ricota, não sei, lembro de outras pessoas. Tava o Ricota, o Ivan Querino, outros caras marqueteiros aí. O Ricota falando, você pode usar esse, tipo, você pode usar aquilo e tal. Enfim, aí não vinha, sabe? Tipo assim, não vinha algo que eu queria defender, algo que... E até que meu pai falou a ferramenta, e aí meu irmão puxou, eu tava no almoço, assim, e aí a ferramenta ficou a ferramenta número 1 de vendas. Foi inesperado, né? Sabe por que eu perguntei isso? Para duas coisas. Primeiro, pessoal que está ouvindo e vendo, refletir qual é a Big Idea do seu negócio, né? O negócio de quem está ouvindo. E também, se não tem, a gente já deixa aqui um desafio de criar uma Big Idea. Porque Big Idea, na minha visão, muda negócios. Assim como mudou Conversão Extrema. Só que não é tão simples quanto parece. Né? Sim. Então, o que acontece? Você precisa fazer muita pesquisa, você precisa falar muito com o seu público-alvo. Cara, para te ver que não é fácil, não foi ninguém daqui que definiu. Exatamente. Entendeu? Foi o teu público, sabe? Foi meu exatamente, pai. Foi teu pai que é o teu público. Então, e isso é forte hoje, hein? Essa frase é forte. É forte, cara. É forte. Eu lembro nos anúncios. Cara, nós utilizamos em todas as nossas comunicações. A gente já tá com o Thiago aí há um tempo. Eu lembro de umas 2, 3 frases até a gente chegar nessa. Eu lembro que já chegou a ser a arte de vender pela internet. Transformando cliques em clientes. Transformando cliques em clientes. E atualmente, né, que foi uma virada de chave mesmo assim pra gente, foi a ferramenta número 1 de vendas. Por quê? Né? Porque nada se compara à ferramenta número 1. E casou muito bem, não, né, cara? Aí o que acontece? Quando você constrói... Encaixa em qualquer lugar, Não, cara. aí tipo assim, aí eu explico por que é a ferramenta número 1. Por que você tem que... Aí tipo assim, aí na verdade, o meu curso, que seria mais um curso de marketing perante 50 na internet, ele passa a ser o quê? A prioridade. Por quê? Porque ele é a ferramenta número 1. E aí eu falo, cara, você pode comprar todos os cursos de marketing na internet. Você pode comprar tudo, aprender todas as estratégias, mas absolutamente nada se compara à ferramenta número 1 de vendas. Então, tipo assim, olha como a comunicação mudou completamente a importância do meu curso perante outros cursos. Que são tão importantes quanto. Né? Então, assim, tanto quanto Conversão Extrema. Então, cara, uma simples Big Idea muda o rumo do seu negócio. Acredito que quando a coisa é única e assim, exclusiva e ninguém fala, cara, tem um peso assim muito grande, cara. Sabe? Tem um peso muito grande, por mais que existam, né, outras pessoas. Você vai no Instagram, você vê muitos marqueteiros, mas você tem aqueles poucos que você segue, eles são diferentes. Em algum aspecto eles são diferentes. E você tem que identificar por que eles são diferentes. Entendeu? E pode notar que eles têm uma Big Idea, eles têm uma causa que eles defendem, uma filosofia de vida, uma visão de mundo, e eles defendem essa parada. O que a sua empresa defende? Essa é a pergunta que você deveria se fazer até encontrar uma Big Idea para deixar claro o que você defende. E outras pessoas vão comprar aquilo que você defende. Isso faz parte. Cara, se você brigar só por preço, você tá no varejão. Então você vai ter que, cara, comprar barato, se incomodar. Não, cara, cria uma marca. Marca que é a parada. Você criar uma marca. Cara, eu faço parte... tipo assim, quando você compra um produto da Apple, você não tá comprando um relógio. Você tá comprando um iPhone. Você tá comprando muito mais. Você tá comprando que eu faço parte da comunidade da Apple. Sabe? Quando um olha um reloginho, o outro tem um reloginho também, parece que a gente já fala a mesma linha. Quando um cara usa preto e o outro cara usa preto também, a gente tá na mesma linha, mas quando a gente olha um cara todo colorido do lado, tipo assim, já parece que, cara, esse cara tá um peixe fora d'água, assim, né? Então, é isso, sabe? Conectar as pessoas a você, né? Tipo conectar, cria uma conexão, assim, cara, eu defendo o que a Apple defende. Sim. Por isso que eu compro produtos da Apple. Eu defendo o que o minimalismo defende. Por isso que eu compro produtos e consumo conteúdo minimalistas, né? Tipo assim, produtos minimalistas, enfim, o El tem aí produtos minimalistas. Cara, não ter produtos. Tem um produto lá pra comprar na loja dele. É um tema que, tipo assim, ó, cara, dá pra gente morar aqui e nunca acaba o assunto. E agora a gente vai explicar, então, o que a gente precisa
para construir uma copy, tá? Isso aí. Então, assim, existem algumas coisas que a gente gosta de fazer antes de começar a construir a comunicação, antes de começar a escrever. E uma delas é a pesquisa, Thiago. O que é a pesquisa e por que a pesquisa é importante de se fazer antes de começar a construir qualquer tipo de comunicação? Se você não fez pesquisa e fez copy, já começou tudo errado. Essa é a minha visão. Tipo assim, só tem como criar uma comunicação persuasiva, uma comunicação eficaz que vende de verdade com pesquisa. Pesquisa com quem, Tesma? Com os seus clientes. Pessoas que compram de você ou compraram de você ou possíveis clientes caso você queira começar a vender. Por quê? Nessa pesquisa, você vai entender todos os detalhes aí do seu público-alvo. Informações de idade, quais seus sonhos, seus desejos, o que ele quer para a vida dele, quais cursos ele já fez, qual o seu faturamento, se ele já entende do que você vende ou não. Enfim, você consegue fazer várias perguntas que mudou completamente os meus projetos quando eu comecei a colocar isso em prática. Tesma, quando que eu devo colocar a minha pesquisa? Quando o cara compra o seu produto. Ele está no nível máximo... Assim, o nível máximo emocional, o nível emocional está elevado. Então, tudo que você pedir após uma compra, ele vai fazer. Olha a estratégia aí. Então, isso aí é persuasão, né? Você, tipo assim, você sabe quando o cara tá pronto para fazer alguma coisa e você, usa gatilho. Então, o cara tá aqui, sabe quando você compra um carro? Pô, quando você fala, eu vou comprar. Você tá lá para assinar, você tá feliz. Você não transferiu o dinheiro ainda, né? Mas você tá feliz. Sim. Ali você tá feliz. Cara, eu quero andar com esse carro. Você tá imaginando ir pra praia com esse carro. Você nem tem compromisso à noite, mas você vai arranjar compromisso pra sair com o carro. Por quê que isso acontece? Você tá no nível máximo sabe, você juntou dinheiro pra isso, tô comemorando. Quando alguém compra de você, ele tem esse sentimento. Então, nesse sentimento, você fala assim, cara, preencha a pesquisa aqui. Sim. Pra entregar uma melhor experiência pra você. Cara, eita, vamos lá. Esse cara já passou do nível máximo de consciência, né, Thiago? Máximo, ele já entendeu do seu produto, entendeu que você pode fazer pesquisa com quem já comprou o produto e quem não comprou, certo? Mas quem comprou, disparadamente é quem você deve focar, né? Quem não comprou é outra história, depois nós vamos entrar que é outra coisa, né? Mas o cara comprou, faz pesquisa e dali você vai tirar informações para sua comunicação. Aí dali que vai sair o quê? Escrita de e-mail, vídeos, o design. Pô, se você tá vendo ali, caraca, 80% que compra de mim, às vezes parece óbvio e não é. Eu não sabia disso lá atrás. São homens, cara. Sim. Então, sim, você tem que pensar em todos os detalhes porque isso influencia no final. A gente está falando aqui sobre elementos que a gente precisa ter na hora de construir uma copy. Né? A gente já mencionou aqui a Big Idea, Sim. que é uma, certo? A pesquisa, que o Thiago acabou de falar, isso. Certo? E tem outra coisa, antes de partir assim já para a estrutura mesmo E para o passo a passo prático. Isso, da copy. O El comentou uma coisa muito interessante a respeito dos níveis de consciência. Eu queria que tu desse só um feedback em relação a isso. Por que você é preciso entender qual a importância de entender o nível de consciência da pessoa? É um pouco mais profundo. Tipo assim, tem gente que já sabe que o Google é uma boa fonte de clientes, né? Boa fonte de vendas, de atrair clientes, de aumentar o seu faturamento e lucro e ganhar dinheiro realmente, fazer o seu negócio crescer, o seu projeto crescer. Só que essa galera é geralmente a minoria, mas esses são o que a gente chama dos mais conscientes. Se você ir no outro extremo, nós temos o quê? Os inconscientes. Tem gente que nem sabe que é possível anunciar no Google. Vocês conhecem pessoas assim, não? Um monte. Eu não agora de cabeça. É que na verdade depende... A sua mãe já tá ligada? Cara, a mãe tá ligada. É ligada? É ligada? Mas é por minha causa. Tipo assim, a minha tia talvez não, por exemplo. Isso. Então, minha tia, minha avó... Até hoje eu não consegui explicar pra minha família com o que eu trabalho. Entendeu? Eu só digo, eu trabalho... Você trabalha com desenho, cara? Eu trabalho com computador. Tudo que eles sabem. É tudo que eles sabem. Pra minha mãe, fala, ele trabalha lá no Facebook lá. Eu vou perguntar pro meu pai fazer um stories hoje, o que eu trabalho, só pra ver o que vai rolar. Mas vai ser bom. O pai é ligeiro, Mas vamos lá então, voltando aqui. Nível de consciência. Lá no outro extremo, nós temos pessoas que são inconscientes, pessoas que nem sabem que você pode anunciar no Google, pessoas que nem sabem que marketing digital existe, que esse universo é tipo... Não existe. Nem sabe que é o Thiago. Na verdade, nós somos inconscientes para muitas coisas. Essa é a realidade. Tipo assim, eu tenho um problema, na verdade, de hiperidrose. Hiperidrose. O que é hiperidrose? Quem soa demais. Vocês soam demais? Não, eu sou o que demais? O sovaco? O sovaco é feio falar, né? Não, eu acho que pode nas axilas. Axilas, pensa aí, não bota sovaco aí porque a galera vai rir de mim. E cara, nível de consciência, eu vivi a vida inteira sem saber que existia uma cura para isso. Por quê? Porque não teve um bendito que colocou um anúncio para mim falando assim, ei, sabia que existe uma cura? Não existe uma cura, mas um tratamento para isso. Até que eu descobri, depois de até de pesquisa, e ver que, cara, existe uma parada, descobri um remédio que ele ameniza isso.
Então, o que eu era? Eu era o cara inconsciente. E os caras conscientes que sabem que tem um problema, eles são a minoria. E é onde a maioria tenta focar. Se eu focasse para vender meu curso de Google só para quem que comprar Google, o curso de Google, tava ferrado. Tem o quê? Os níveis, a galera inconsciente. Por isso que a sua comunicação tem que ser entendida por uma criança de 8 anos e de uma pessoa mais velha de 80 anos. Porque existem essas pessoas no nível inconsciente, que é onde está a massa do dinheiro. Então, qual é o meu trabalho? É criar a demanda, aumentar a minha demanda o tempo inteiro. Então, quando eu penso que eu falo com muita gente que nem sabe o que é Google, a minha comunicação muda, as minhas redes de divulgação mudam, eu posso anunciar no YouTube e falar, cara, você sabia que o Google é a ferramenta número 1 de vendas da internet? O cara fala, não sabia não. Beleza, agora vem comigo que eu vou te explicar e vou te ensinar a fazer isso aí. Tem outras formas que a gente utiliza também, que tu nem cita, né? O nome do Google, né? Por exemplo. Nem cita o nome do Google. Depois eu venho, cara, você quer aumentar as suas vendas? Você quer aumentar? Quero. Cara, então vem cá que eu vou te mostrar como e a ferramenta que eu vou usar tanto faz. Então, você tá entendendo que a sua comunicação muda baseado no nível de consciência da pessoa. Se eu falo com um cara mais direto, eu posso chegar pro cara e falar assim, quer comprar um curso de Google? Tem isso, e tem aqui o botão, essa garantia e tal. Tudo que ele precisa é uma oferta. Por quê? Ele já sabe que é importante, já sabe o que é e ele sabe que precisa. Agora, tem a grande massa que não. Então, na nossa comunicação, você vai criar a comunicação mais direta, no extremo, e a comunicação mais indireta. Que é tipo assim, eu vou explicar o que é, criar o desejo e depois vender. Então, a minha pergunta para você é, você faz só comunicação direta ou indireta? Existem coisas que já são conhecidas pelo povo, como por exemplo, cara, celular. Você não precisa explicar o que é o celular, mas no celular tem funções que são inconscientes pra gente. E o seu celular que você está vendendo, você pode falar sobre isso. Então tem coisas que o Lucas me ensinou hoje a mexer na foto, deixar retinho. Eu não sabia disso. Eu estava inconsciente para isso. Então, se você tem uma demanda muito inconsciente, né, tipo assim, a demanda é muito pequena e o nível de inconsciência é grande, o seu trabalho é criar também comunicações indiretas, mais claras e criando desejo na pessoa. Cara, quando a gente fala de copy, tem vários exemplos, né? Às vezes as pessoas, elas não te conhecem, às vezes é legal até tu fazer uma copy, por exemplo, se apresentando. Sabe quando tu vai num churrasco e tem aquela pessoa que você não conhece? A primeira vez que você vê ela, você diz, olha, prazer, meu nome é Wellington, tudo bem? Sim. Porque a pessoa não te conhece ainda. Depois que ela já te conhece, aí você não precisa mais se apresentar. Então, as pessoas têm que entender que na internet é assim também, né? Você cria todo um funil ali com as pessoas e você tem que pensar dessa forma. A pessoa já me conhece, o funil, ela não me conhece. Então, talvez seja interessante eu me apresentar, contar minha história, contar de onde eu vim, pelas coisas que eu passei. Ah, beleza, agora ela passou a me conhecer, por causa se eu conhecer meu... Aí depois você faz outra coisa, olha, eu faço isso, eu ensino isso, e aí você vai introduzindo a pessoa no assunto até que ela chegue aí no final, né, do funil, onde você pode ser mais agressivo com ela. Ó, então, tá aqui meu produto, agora que você já conheceu, já sabe que ele é importante. É muito louco, porque eu já vi vários anúncios que eu não, de fato, eu não entendi o que o cara tá falando. Não entendi. Eu era o do cara inconsciente, o cara usou uns termos, né, que eu não entendi. É o cara falando do marketês. Sim. Ou é igual o Medcase. Eu tenho uma história que eu não sei se eu posso contar aqui. Bota no mundo meu fone. Mas que eu já contei várias vezes, cara. Vocês já passaram por isso que eu passei? Não, vocês já sabem essa história. Já. Vocês já passaram por isso? Já. Então, conte uma história diferente do que a minha, pô. Mas a minha, vou resumir minha história rapidamente. Eu passei, só que era com médico também. Pra quem? É com médico também? Cara, eu tava com uma dor de barriga, eu fui no médico e o médico chegou pra mim e, né, fez algumas perguntas pra entender a minha situação, né? E aí ele perguntou, ô Thiago, você tá evacuando bem o material? E aí eu realmente fiquei preocupado com a situação. Por quê? Porque vai que eu esteja entendendo errado, né? O que ele tava falando. Ele vai me recomendar um remédio que não era para eu tomar e vai me acabar me ferrando no final, né? Eu falei, doutor, o senhor me perdoa, mas você tá perguntando se eu tô cagando bem? Porque essa pergunta, cara, doutor, assim, e sério, ele não riu, né? Ele falou, não, é isso mesmo. Então fala português aqui que nós estamos de boa. Só tá eu e você aqui, não dá nada. Cara, eu tô, né, graças a Deus, tá tudo certinho aqui, né? E aí, enfim, cara, o que eu quero passar com isso, né? Que, na verdade, eu não tava entendendo o que ele tava falando. E a gente se comunica assim com o nosso público o tempo inteiro. Né? Quantos anúncios passam aí na sua timeline e você não entende o que o cara tá falando? Você tenta explicar alguns termos técnicos para alguém, nossa, aqui é o ar-condicionado, tem aqui o hidrogênio, cara, que entra aqui. Eu falo, já para no hidrogênio, já para no I, porque daí já não vou entender mais nada. Tá, vai gelar? Vai. Então tá bom. Essa é a parada. Então, assim, seja simples na sua comunicação, que vai gerar muito mais resultado e principalmente que a sua comunicação consiga ser entendida pelos inconscientes. Quando você
Para mim, o nível máximo, assim, o ápice de uma campanha boa de marketing, aquela campanha que todo mundo entende. Mesmo os inconscientes. Quando eu falo assim, ó, Google Ads, opa, só 30% entendeu. Não é tão boa a minha comunicação. Agora, quando eu falo anúncios no Google, já aumenta para 90%. Aí é bom a minha campanha. Então, quando eu crio hoje eu penso muito nisso. Quando eu crio um e-mail marketing, eu leio e eu penso assim, ó, o meu pai vai entender todas as palavras. É isso que eu penso. Quando eu crio um anúncio, o meu pai vai entender. Não que o meu pai é um burro, tá, gente? Porque, nossa, o pai é o perfil do público, porque o meu pai tem 65 anos, ele não nasceu com internet. Então, assim, a gente não usa alguns termos, né? Então, basicamente isso. Eu olho, o meu pai vai entender? Sim. Cara, pode ter certeza que a sua comunicação tá certa. Agora, se você fala assim, só esse povinho aqui entende, tente simplificar e se comunicar de uma maneira mais clara. Existe uma outra parada que, na verdade, eu enxergo até como um pequeno errinho assim da galera, que é, por exemplo, numa copy explicar várias coisas, querer emendar várias coisas no mesmo contexto, sabe? O cara quer falar de Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essa relação, né? Qual a importância de você focar em um único objetivo dentro da sua campanha de copy? Cara, isso aí é fundamental. Às vezes, quando você tenta vender um produto, você quer colocar, todos os elementos, todos os benefícios, e na verdade, você tem que focar naquela única coisa que é a que faz diferença na tomada de decisão da pessoa. Então, assim, Google já fala isso, né? Quanto mais específico... Google não, né? Na verdade, o Tesla não fala isso, que utiliza no Google, mas é um princípio Google, que é, quanto mais específico você for no seu anúncio, mais resultado você vai gerar. Então, o seu anúncio tem que estar aí na sua landing page, tem que falar de uma única coisa. É tipo, o anúncio que o cara pesquisou, ele tem que encontrar a palavra-chave no anúncio e esse anúncio tem que estar na landing page. Se o cara manda para um site onde tem todos os produtos, ele não vai gerar resultado. Porque até o cara encontrar aquilo que ele quer, já era, meu irmão. Uhum. Então, qual é o pulo do porco aí? É a sua comunicação, toda a sua campanha ser focada em uma única coisa. Como é que é uma única coisa? É em um único objetivo, aquilo que realmente você quer passar para o cliente. Por exemplo, quando eu escrevo, um texto, cara, o que eu quero fazer nesse texto? Qual é o objetivo? Cara, o objetivo é fazer o cara agir e ouvir meu podcast. Beleza, quais elementos eu posso usar para convencer o cara a ouvir esse podcast? Aí eu vou lá e eu utilizo esses elementos, essa única função para fazer o cara clicar e ouvir um podcast. Qual é o erro de muita gente? Que nesse mesmo e-mail ele tenta fazer o quê? Falar do podcast A, B, C e D e me siga no Instagram, no Twitter, no tal e tal e tal. Quando tem muitos cliques, muitos links, não tem muitos cliques. Tipo assim, o cara acaba com... Onde é que eu vou? Pra onde que eu vou? Né? Então, sim, é o menos é mais, cara. Você tem que deixar uma informação clara. Cara, hoje eu tô falando disso aqui com você. Tipo, é como se cada episódio aqui no podcast falasse de um tema só e aí fica muito mais claro. Ao invés de tentar falar de marketing digital de um tema só e falar de tudo. Você vai acabar ficando tudo muito confuso. Então, um dos problemas da comunicação é você querer falar tudo. Uhum. E, cara, menos é mais. Quando você faz um texto, fala de um assunto específico, com um objetivo, com um link. Numa landing page, com uma comunicação que leve para ação, tudo focada por um único botão. E assim por diante. Mas é evitar tirar a atenção da pessoa e focar ela num caminho só. Quando a gente estuda copy, a gente aprende que a gente deve seguir entre dois caminhos que nós temos, que é o caminho da dor ou o caminho do ganho, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e por que é importante escolher só um dos caminhos e não misturar os dois. De novo, porque tem a única coisa. Então você vai focar ou numa dor ou num ganho, num desejo, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Quando você vai vender algo para alguém, ou escrever um anúncio, uma cópia, você vai focar em um desses dois pilares. Geralmente tudo se resume a esses dois pilares, que é a dor, resolver uma dor de alguém, ou bater na ganância, no ganho, né? Na vontade de ganhar alguma coisa, no desejo. Então são esses dois pilares. Então quando eu falo assim, cara, eu vou falar aqui na dor. Se você não anunciar no Google, você vai perder muito dinheiro. A sua empresa pode falir, a sua empresa pode quebrar. Você quer perder a sua empresa? O que seus filhos vão pensar de você? Nossa, já tô pegando a ferida, né? e tô tocando, né? Agora eu posso falar da mesma cópia, vender o mesmo produto, o mesmo serviço, focando no desejo. E aí eu falo, cara, você sonha em ter a maior empresa, uma das maiores empresas do Brasil, sonha em vencer a concorrência, sonha em deixar um legado para os seus filhos, um patrimônio que te dê orgulho, enfim. Ou seja, eu estou vendendo o mesmo produto, o mesmo serviço, falando de maneira diferente, com
pilares diferentes quando a gente fala em dor e desejo. Um dos erros que eu vejo, e é um erro assim, acho que todo mundo já cometeu esse erro e a maioria das copies são assim, que não deixa ela chamativa o suficiente, é que a dor e o desejo, eles não são intensos. Quando você tem uma dorzinha que é suportável no seu corpo, você não vai pro médico, certo? Você vive. Você, tipo assim, eu tenho uma dorzinha aqui no braço, se uma coceirinha, você coça assim. Aquela dorzinha vai aumentando até chegar a sentir muita dor. Aí quando você sentir muita dor, uma dor intensa, o que você faz? Tipo, fica insuportável a parada. O que você faz? Vai no médico. Você vai no médico. Chegou no médico lá, aí o médico falou assim, cara, isso aí é uma doença gravíssima que você tem que operar e tal. Aquilo ali passa a ser uma prioridade na sua vida. Sim ou não? Tipo assim, se você não fizer, você vai morrer. Aí tu eita, não é uma coceirinha mais. Então você vai parar. Eu tenho compromisso aqui, eu tenho que viajar, meu irmão. A sua vida para você resolver essa dor. Isso é uma dor intensa. A sua vida para dar atenção àquela pessoa. A sua vida para comprar o seu produto ou serviço. E como é que é uma dor? Como é que você constrói isso? Você tem que pensar na dor básica, na dor padrão, que é a coceirinha. Vou pegar, por exemplo, de uma pessoa que eu ajudei recentemente. Ela veio assim, pô, Thiago, ninguém quer comprar meu produto. Né? Gera lead, mas não consigo gerar venda. Beleza, senta aqui. O que você vende? Eu vendo as mulheres, eu ajudo as mulheres a terem casamentos mais felizes, serem mais poderosas. Eu falei, legal, mas isso eu acho que é muito fraco. Isso não é uma dor forte, não. Ou um ganho, né? Isso na verdade é um ganho. Você ser mais feliz. Isso não chama a atenção da minha esposa. Eu acredito que não chamaria. Não sou público-alvo, mas não chamaria. Como é que eu posso transformar esse ganho ou uma dor no mesmo produto? Porque no fim ela ajuda o cara a ter um casamento, em algo muito mais intenso. Daí eu cheguei para ela, vamos pensar. Do que a mulher tem medo no final? Né? Ela fala de mulheres, mas pode ser mulher, homem, enfim. Mas o que ela tem medo? Não. Por que você ajuda a pessoa a ser mais feliz? Não, porque tem muita mulher que é triste no casamento. Beleza. Por que ela é triste no casamento? Porque isso, que aquilo. Mas qual é o real medo? Aí você vai perguntando, sabe? Até chegar na ferida mesmo. E a ferida é, cara, a mulher não quer se divorciar. Ela não quer perder o casamento dela. Ela quer manter. E ela tá fazendo de tudo para salvar. Boa. Então, a partir de hoje, você não é mais a pessoa que ajuda as mulheres a terem um casamento feliz. Você evita o divórcio. Aí muda o jogo. Porque quando o cara tá procurando alguém para resolver um divórcio, aquilo é prioridade na vida da pessoa. Agora, ter um casamento feliz, e você tá com o casamento mais ou menos, tá tudo bem. Não é uma prioridade, você não para o seu tempo. E é uma coisa bem generalista, que todo mundo fala, né? Fique mais feliz. Eu sou especialista em evitar divórcio. Você vai ficar rico. Eu não é? Pode dizer. É verdade. É verdade, cara. Imagina um cara desesperado. Caraca, meu. Você pode cobrar por quê? Porque você tá tratando uma doença que vai matar o casamento do cara. Quando a gente fala em ganho, cara, o Google é a ferramenta número 1 de vendas. E ele tem o poder de mudar completamente o seu negócio. Tipo, isso vira o quê pro cara? É um ganho forte. É um desejo, tipo né? assim, ele vale a pena. É tipo assim, um desejo, ele vale o tempo da pessoa, vale o dinheiro da pessoa e aquilo se torna prioridade pra pessoa. Quando a pessoa não dá atenção ou ninguém dá atenção, é porque aquilo que você vende não é prioridade na vida das pessoas. Dominar a ferramenta número 1 é prioridade. Se você escolhe dor, vai com dor até o final. Vai com dor até o final. Essa é boa. Vai com dor. Vai com dor até o final. Né? Se você escolhe o desejo, vai com desejo até o final. Por exemplo, vai fazer um e-mail. Aí tu faz um título lá, já entrando aqui, eu acho que na parte prática isso aí. De criação de títulos, já que a gente entra nesse negócio de dor. Cria um título com ganhos. Tem esses títulos de finanças, por exemplo, R$99 na sua conta todos os dias, por exemplo, é de ganho. Sim. Aí tu entra no e-mail e tá falando, não perca dinheiro, coisas do tipo que são negativas, já parte pra dor. Então, assim, é um erro, entendeu? Se você escolhe ganho, a sua copy inteira tem que ser de ganho. Se você escolhe medo ou dor, tem que ser inteira de dor. É muito louco, a gente tá fazendo uma copy para vender o Conversão Extrema, e a gente faz aqui, todo mundo trabalha um pouco de copy. Acho que o Lucas vai lembrar dessa. E aí a gente tava falando assim, cara, vamos criar uma copy aqui e tal. Cara, compre o Conversão Extrema, porque vai evitar você perder dinheiro no Google. Eita, meu! O cara nem sabia que poderia perder dinheiro no Google. Na verdade, você pode perder dinheiro, você pode perder em tudo quanto é lugar. Sim. Você pode perder dinheiro no Facebook, você pode perder dinheiro comprando uma máquina fotográfica, um relógio, um carro, você pode perder dinheiro em tudo na vida. Só que eu tô criando uma objeção pra mim mesmo. Sim. Você tá entendendo? Eu tô, tipo assim, cara, nós estamos focando aqui no desejo, no ganho. Então, assim, você vai economizar tempo e vai ganhar muito mais dinheiro. Então, a gente tá focando no ganho. Então, eu tava fazendo uma copy de desejo e o cara querendo botar dor.
E aí ia confundir, é o que eu falo. Então, cara, é uma única coisa. Sua copy é desejo ou dor? E outra, dor intensa e desejo intenso. É isso que faz diferença. Então tá, cara. Agora é o seguinte. É o momento de a gente começar a montar a estrutura da copy. E pra botar a mão na massa agora. Isso, vamos botar a mão na massa. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte. Como o Thiago falou no início, existem diversas técnicas de conceito, diversas técnicas de construção, certo? De copy, mas a gente vai explicar aqui para vocês, basicamente, os 3 principais elementos que a gente utiliza nas nossas copies aí, no nosso dia a dia, tá? Que são basicamente 3 pontos. Isso. O primeiro é a chamada de atenção. Isso. Ou lead, né? Lead, para quem não sabe, é diferente do lead de cadastro de campanha. O lead é uma frase inicial, é onde a pessoa vai ler de primeiro momento. É o início da sua copy, né? É o início da sua copy e é aí que ela vai definir se vai continuar lendo ou não. Segunda etapa do processo de construção de copy aqui do Conversão Extrema é a informação, certo? Isso. Não só do Conversão Extrema, mas a gente utiliza também todos os projetos que a gente faz parte, né? Tipo, a Blueberry usa esse processo, o Aprenda Teclado usa esse processo. E o terceiro é a chamada para ação, isso certo? É o que vai levar o usuário a fazer ou não ação. E dentro de cada ponto desse, existem algumas etapas. Isso então, para a gente começar, a etapa número 1, que é a construção de um lead chamativo, que vamos supor, é a chamada de atenção do usuário. Sim. Né? E para isso, existem, assim, algumas técnicas, né? Se até o El pode até comentar que ele fica mais responsável por essa parte. Vamos só imaginar o seguinte, eu tô com uma folha em branco agora, beleza? Eu tenho que fazer uma campanha. E essa campanha pode ser um e-mail marketing. Sim. Vamos pegar um exemplo de e-mail marketing. Qual é a chamada da atenção de um e-mail marketing? É o título. É o título, né? O assunto do e-mail. O assunto vai fazer o quê? Você abrir o e-mail. Então, quando a gente pensa numa capa de revista, o que ela é? Ela é a chamada para atenção. Sim. A chamada da atenção. Quando a gente pensa... Enfim, o que mais aí? Na capa de jornal tem a headline lá. Tem a headline lá grande. Você vai comprar o jornal baseado na headline lá. Então, isso aí é o quê? Isso significa o quê? Que 80% do seu esforço tem que ser focado na atenção. Sim. Porque a pessoa só continua lendo o seu e-mail ou consumindo o seu conteúdo se realmente chamar a atenção dela. Então, pensando por esse aspecto, a gente tem que pensar no quê? Numa headline muito boa, que é o assunto. A pergunta é, estou com uma folha em branco. Como que eu construo uma headline muito boa? Essa é a primeira pergunta. Eu quero começar ou eu posso falar? Eu acho que tu pode começar explicando a técnica dos 4 U's. Que eu acho que é uma técnica bem interessante. Muito boa. Quando eu penso em construir uma headline ou um início, né, de um e-mail marketing, por exemplo, isso aplica, enfim, em qualquer tipo de comunicação, eu penso nos 4 U's, que é uma forma que não foi criada por mim. Procure no Google, você vai ter essa informação até dos criadores, não consigo lembrar agora o nome da pessoa que criou. Mas 4 U's significa urgente, único, útil e ultra específico. Não só a headline serve para isso, como a sua copy como um todo, sua comunicação. O que é urgente? Urgente é aquela headline, ele traz para urgência, porque nós temos o costume de procrastinar tudo, basicamente essa parada. Vou deixar para amanhã, amanhã eu vejo isso amanhã. Então quando eu falo assim, cara, é agora, você tá perdendo oportunidade, tá aí, tá batendo, a porta tá batendo aí e você não tá abrindo a porta da oportunidade na sua vida. Então assim, é o que eu falei para você anteriormente, né, no podcast, cara, você vai agir quando a dor for muito intensa, você vai no médico. Então quando o cara olha a headline, quando ele passa esses 10 segundos no YouTube, aqueles 5 segundos que você tenta pular, aquilo tem que mostrar pro cara, você tem que agir agora, tem que fazer agora, porque senão o cara vai deixar para amanhã e o amanhã nunca chega. Essa é a primeira técnica. A segunda é ser único. O que é ser único? É falar o que ninguém fala. É você talvez vender a mesma coisa, mas de maneira diferente, porque ser diferente chama a atenção. Essa é a parada. Então, todo mundo fala a mesma coisa, né? Isso, aí, sabe? Tipo, passa invisível aos olhos do usuário. Então, você simplesmente... É igual todo mundo fala de curso de Google Ads, enquanto eu falo, cara, domine a ferramenta número 1 de vendas. É totalmente diferente, chama muito mais atenção. Então, isso você tem que pensar, cara, como eu posso ser diferente? Único. O terceiro U é útil. Isso vale o meu tempo? Quando você olha o e-mail, isso vale eu abrir? Essa é a pergunta, você tem, cara, vale? Se não valer, se o cara olhar e, isso aí, tipo, é perda de tempo. Isso aí não vale, sabe? Tem que valer o tempo da pessoa, tem que ser útil aquela informação para a pessoa, tem que ser um produto útil, né? Algo que realmente vai valer a pena ela parar o tempo dela. Tipo, quando você vai no médico, ele vale o seu tempo quando tá realmente doendo, né? E por último, ultra específico. De novo, é falar assim,
não de forma ampla. É o que a gente falou, a única coisa, cara, é tipo assim, ó, você vai aprender isso e aquilo. Ó, eu vou dar um exemplo de uma frase, e inclusive pode ser até título de vídeo no YouTube, que eu usei no último podcast, que é assim, ó, transforme leads em dinheiro. Aí, ó. Beleza, então vamos lá, a gente olha, pô, é urgente? É. Por quê? Por que é urgente para um empresário que não quer transformar leads em dinheiro e entender essa técnica? Show, ele é único. É uma frase que eu não ouvi, não é com frequência que eu escuto uma frase dessa. Então, pô, é único, interessante. É útil para o empresário? Opa. É útil? É útil para ti, transformar leads em dinheiro, não? Com certeza. É útil, então. E é específico? Por quê? Porque eu coloquei assim, ó, vendas, transforme leads em dinheiro. O que é leads? Cara, fica claro, leads em dinheiro. Então é algo bem específico, não é algo muito amplo. Passou esses 4 U's, significa que a headline, ou o assunto do e-mail, ou o título, ele tá indo pro caminho certo. Ele tá conseguindo cumprir a sua função, que é chamar a atenção da pessoa para consumir aquilo que você tá falando para ela, né? Enfim, continuar lendo. Se você tivesse 10 segundos para chamar a atenção, o que você falaria? Esse é o lead do seu e-mail, da sua carta de vendas, do seu site, do seu vídeo, do seu anúncio, certo? Então, cara, principalmente dentro dessas técnicas dos 4 U's, né, que o Thiago acabou de comentar, leve isso em consideração, a urgência, né? Não só a urgência, mas também a parada de, tipo, de em 5, 10 segundos você prender a atenção da pessoa a ponto de ela querer continuar. Eu vou dar uma dica para você. O seu conteúdo. Uma dica simples. Tudo aquilo que chamar a atenção, tipo assim, você tá dirigindo, você tá no celular, se tem algo que chamou a atenção, bata print. Se tem algo que chamou a atenção, por que chamou a atenção? Tente estudar isso. É isso. Sim. Porque isso vai te dar ideias. Tem uma coisa que eu utilizei, tipo assim, ó, quando eu faço um anúncio pro YouTube, que é 5 segundos, eu penso assim, eu sempre faço, eu coloco o vídeo e eu pauso no 5º segundo. E cara, eu chamei a atenção nessa parada. Isso pra mim faz total diferença. Total, porque se o cara não pular e assistir o vídeo, ele vai tomar ação e o lead fica muito mais barato no final. E teve um que eu fiz assim, você acredita que é possível aumentar seu faturamento em 10 vezes? Tipo, foi uma pergunta. Então, passando pelos 4 U's, eu já penso, caraca, isso aí é único, isso é urgente, é ultra específico e faz o cara continuar. Então, se você não tem um início de copy forte, um título forte, você já perde muita gente no caminho. Uma dica que eu dou é para o pessoal pesquisar uma coisa chamada gatilhos mentais, que são coisas assim que fortalecem o seu texto. Por exemplo, uns, inclusive, estão inclusas nesses 4 U's. Especificidade. Isso, é um gatilho mental. Urgência. Aí existem outros como escassez. E aí existem vários. E aí eu aprendi até com o Roberto Altenhofen ali, né, uma técnica também para título que é o seguinte, a gente usa uma emoção, que a gente já falou das emoções aí de ganho ou dor, e mais 1 ou 2 gatilhos. Entendeu? Então, em vez de eu falar assim, ó, eu já vou começar com um ganho aqui, ó, aumente o faturamento da sua empresa. Show. Tá, beleza. É ok. Já tô falando de ganho, mas não tem gatilho. Porque eu preciso ser mais específico. Aumente o faturamento da sua empresa em até 150%. E às vezes dá ainda uma certa urgência em até 2 meses. E aí você pega aquele título e você melhora ele acrescentando esses gatilhos, né? Então, sempre dê uma olhada aí para ver se você consegue botar um gatilho de curiosidade, um gatilho de escassez. Por exemplo, promoção muito legal. Compre com 20% de desconto só hoje. Você foi específico no desconto e você deu uma escassez só hoje, entendeu? Cupom, né? Cupom então, assim, e foi de ganho, porque você, teoricamente, vai ganhar 20% de desconto, né? Então, é interessante estudar esses gatilhos também para fortalecer aí os títulos. É uma forma bem legal, assim, que eu uso bastante para construir os títulos, né? E os leads das copies. Mas o principal é você entender, cara, eu preciso chamar a atenção do cara. Se você pensar nisso, eu acho que você vai conseguir construir uma copy com maior facilidade. Tipo assim, cara, eu tô chamando atenção. Esse título realmente é chamativo. Se eu fizesse um livro com essa capa desse assunto aqui, ele venderia? É tipo assim, pensar dessa maneira, você vai conseguir tirar insights, ideias para construir uma chamada de atenção muito forte. Parte da informação é o segundo tópico aqui da nossa estrutura de copy, Thiago. E dentro da informação, cara, você pode colocar uma série de coisas focadas, obviamente, na mesma, né? Basicamente, a informação, que é o segundo estágio e a parte talvez mais longa da tua copy, é para justificar o lead, o início. Tipo assim, você fez uma grande promessa, uma coisa muito louca e você vem provando na informação. Provando, né? Então, tipo assim, uma headline, cara, aumente em 200% as suas vendas.
E aí no começo você fala, cara, você já imaginou a sua empresa vendendo 200% a mais e fazendo isso, aquilo, tal, você consegue chamar a atenção do cara, conta uma história. Eu também não acreditava nisso. Mas aí eu descobri um negócio que foi... eu descobri uma parada que um amigo meu me contou, que não sei o que, tal, aí você começa a contar, o cara já entrou, já chamou a atenção do cara. Só que daí a informação, ele vem para o quê? Justificar isso aí. Provar que é real, provar que é verdade, trazer informações. Aí você usa o quê? Também gatilhos. Gatilhos da prova social, gatilho... O que é prova social? É você mostrar através de resultado de outras pessoas que é verdade aquilo que você está falando. Ou prova científica, números, estudos que vão provar que isso é verdade. Então a informação é para justificar o lead. É igual você compra uma cópia de uma revista, certo? Aí você entra e tem a matéria dentro. Então se você compra uma revista pela Capilar, não tem nenhuma matéria, uma matéria desse tamanho, você entregou muito menos do que prometeu. Isso é um problema também. Sim. Tipo, seu assunto assim, nossa, é animal, aí a pessoa vai ler, é ruim. Quanto mais tu promete, mais prova tu vai ter que... Mais prova. Porque o balanço tem que fazer sentido, sabe? Não pode pesar mais para um lado do que para o outro. Quanto mais você promete, mais absurda é a sua promessa, né? Mais irresistível, mais tu vai ter que provar que aquilo é real, né? E eu vou dar um exemplo bem básico do meu, como é que eu faço na prática. Isso. Então vamos lá. Tô com a folha em branco. Então começa assim, cara, aprenda a usar a ferramenta número 1 de vendas na internet e mude completamente o rumo do seu negócio. Então esse seria o quê? O título. Sim. Certo? Aí eu posso diminuir pro e-mail, enfim, adaptar para cada mídia, para um vídeo. Aí eu começo na atenção. Aí eu falaria, em 2011 eu descobri uma forma de aumentar as vendas da minha empresa. E aí eu descobri que não sei o que, aí eu vou falando, né? Cara, o Google fez isso e tal. Até posso citar o Google no início. E essa ferramenta número 1 é o Google. E eu não sabia que ele tinha todo esse poder, que a internet ia crescer tanto e tá só no começo e tal. E a minha vida mudou completamente. Mas completamente. E eu quero apresentar para você por que pode mudar a sua vida também. Pronto, aí eu terminei e encerrei a atenção. Aí eu vou pro próximo passo, que é a informação. A informação é, por que o Google é a ferramenta número 1 de vendas na internet? Aí eu vou explicar, o Google é porque a rede de pesquisa é assim, tem o YouTube, tem tal. Como o Google pode me ajudar? Tal. Que resultados as pessoas têm ao anunciar no Google? Tal. Então, sim, é prova atrás de prova, afirmação, prova. Vai construindo, vende a sua ideia inicial, que é aprenda a usar a ferramenta de vendas número 1, né? E aumente a sua empresa, mude o rumo do seu negócio. Por que o seu negócio pode mudar anunciando no Google? Olha, é toda informação que eu estou trazendo pro cara, justificando a minha headline. Por causa disso, daquilo. E no final, é a terceira etapa que nós vamos seguir, que eu vou dar uma antecipada agora, mas depois a gente fala com profundidade. É simplesmente o básico de, cara, após entender todas essas informações, você precisa clicar aqui e agir. Né? E aí eu despertei o quê? Nessa cópia que eu falei agora, foi ganho ou dor? Foi ganho. Eu estou falando que o cara pode mudar o rumo do seu negócio, é algo muito bom. Então quando a gente faz assim, cara, é muito louco, porque a comunicação persuasiva ela vende não só produtos e serviços. Se você faz o cara consumir o seu conteúdo, você já conseguiu fazer com que a sua cópia atingisse o objetivo de fazer o cara agir. Então quando a gente manda um e-mail, é muito bem pensado. Cara, essa técnica mudou meu projeto porque fez isso, aquilo. Clique aqui para ouvir o podcast ou assistir a aula ao vivo, ou não é? Sim, existem diversas provas que a gente pode utilizar. Eu fico pensando agora aqui no exemplo do Thiago, aqui do negócio dele aqui. Por exemplo, quando ele fala que o Google é a maior ferramenta de vendas, cara, tu pode ir lá e procurar lá qual o maior buscador do mundo. Isso. É o Google. E qual o segundo maior buscador de pesquisa do mundo? É o YouTube. Que é do Google. Que é do Google também. Que só o YouTube tem mais pesquisa do que o Bing e o Yahoo juntos. E nem é o Google, então é só o YouTube. Você pode perguntar assim, já perguntaria assim, qual é o segundo maior buscador do mundo? Você não sabe, né? Nem eu, ninguém sabe. E outra coisa, cara, manchetes também é importante, sabe? Dados. Por exemplo, olha só os dados do IBGE, como a internet cresceu nos últimos anos. Como as empresas... Então, assim, tem muita coisa que você pode usar de prova e não só aquele negócio de depoimentos, né? A base da informação é basicamente o seguinte... Nossa, eu falei a base é basicamente. Mas assim, cara, a base da informação é o seguinte... Afirmação, prova. Afirmação, prova. Siga isso. Então, sim, o Google é a ferramenta número 1 de... Aí sim, prova isso. Aí você prova com dados. Sim. Cara, o conversão extrema, ele gera muito resultado. Prova. Aí eu vou lá e provo, trago depoimentos de alunos, eu trago isso. Então, quando você fala do seu produto, é a mesma coisa. Quando você está vendendo... tô vendendo café. Meu café é o melhor do mundo. Prova.
Sim. Melhor café moído do que não sei o quê. Prova. Sim. E aí você vai. Toda afirmação você precisa justificar. Essa é a justificativa. Você tem que justificar, porque tem que fazer sentido pro cara. Você não pode afirmar uma coisa e não provar. O Google é a ferramenta número 1. Tá, mas por quê? Porque é. Não é porque é. Então isso aí, sabe, as pessoas não são burras. Elas vão ler e, cara, faz sentido isso aí. Aí sim. Qual você vai seguir. A maior prova, por exemplo, de uma nutricionista que vende curso de emagrecimento? Resultado de aluno. Foto antes e depois. Prova científica de que aqueles alimentos que ela está recomendando realmente saudáveis e faz emagrecer e tal. Então isso tudo são elementos que vão justificar a sua chamada para atenção. E aí essa parte de informação ela tem um propósito só: convencimento. Boa. Esse é o propósito. Caraca, agora na informação eu preciso convencer a pessoa ao quê no final? Comprar, né? Comprar, agir ação, ou fazer a ação que você quer. Teu desejo ali, né? Se o cara leu a sua... Tipo assim, você chamou a atenção, muito massa. Cara, eu criei um título massa, Thiago. Comecei no lead aqui no início, muito massa. O cara leu, se conectou comigo. Depois na informação, foi muito bom. Mas o cara não agiu. Não existe chamada para atenção boa, com informação boa, sem ação. Quando o cara tem uma chamada... Por isso que faz a diferença você olhar em todos esses elementos que a gente está comentando. Você tem que criar uma atenção muito boa, convencer na informação, né? Justificar a atenção, convencer o cara a ir para a próxima etapa, que é a parte da ação, né? Isso, a parte da ação. Então, terminando essa parte de informação e entrando já para a parte de ação, que é a última parte da estrutura, né, de uma construção aí, de uma copy, nós temos ali um gap, né? Um gap, essa ligação que seria a ancoragem. Antes de a gente dar o preço ou convidar a pessoa para consumir um conteúdo, existe uma coisa chamada ancoragem. Porque se for oferta, você tem que fazer ancoragem de preço. Sim. Se for não consumir um conteúdo, não tem ancoragem de conteúdo, né? Mas imagina só, ainda, se tu vai pedir para a pessoa consumir um conteúdo gratuito e tu fazer uma ancoragem. Esse curso poderia ser vendido. Esse conteúdo. Olha uma só. Ancoragem, né? Não deixa de ser uma ancoragem. E vai despertar mais interesse ainda da pessoa ver. Né? Então, acesse grátis, né? Depois no final. Sim, a pessoa acha, nossa, meu Deus, vou pagar R$2.000 por isso. Daí, não, tá de graça. Queria que falasse um pouco sobre ancoragem e como as pessoas podem ancorar, né, os produtos dela para fazer com que o usuário, o cliente, tenha uma percepção maior de valor do que realmente o produto tem. De uma forma bem resumida, é você utilizar elementos para fazer com que o seu valor tenha um valor, o preço do seu produto ou serviço tenha um valor o dobro, o triplo, 10 vezes mais do que aquilo que o cliente está pagando. Qual que é a diferença entre preço e valor, Thiago? Isso aí é legal. É o básico, né? O preço é realmente quanto custa, estou vendendo por R$50, e o valor é quanto que vale para a pessoa. O valor, ele entra, tipo assim, a transformação que você vai ter. Você vai pagar R$50, mas a transformação vai valer múltiplas vezes esses R$50. É como um celular. O celular custa, sei lá, R$4.000, um celular... tem celulares mais baratos e mais caros, né? Mas R$4.000 um celular. Só que o celular ele vale muito mais. Para mim, pelo menos. Ele é uma câmera fotográfica, ele é um gravador, ele é uma câmera de filmagem, de áudio, rede social, computador. Então, para mim, e resolve tantas coisas que ele vale no mínimo 10 vezes mais na minha vida. Então, é você pegar o seu produto ou serviço e pensar nessa criação. Como é que eu posso aumentar o valor percebido do produto ou do serviço daquilo que eu vendo? Porque se você falar simplesmente assim, cara, eu passei a atenção, informação, e no final eu falei assim, isso custa R$50, isso talvez não é suficiente para a pessoa agir. Agora, quando você fala o seguinte, cara, quanto custaria você mudar de vida? E aí já é uma pergunta que já começa, quanto você pagaria, Lucas, para mudar completamente o rumo dos seus negócios? Quanto que isso vale, na sua opinião? Quanto que, na sua opinião, vale dobrar o faturamento da sua empresa? Você fatura quanto? Eu faturo 20 mil, Thiago. Legal. E se você faturasse 40? Você ficaria feliz? Quanto que mudaria isso na sua vida? Aí você faz 20 mil, dá mais de 200 mil por mês. Aí você já começa... Quando eu falo assim, quando eu já coloco um grande número na sua cabeça, tipo R$200 mil por mês, já alavanquei tipo lá em cima, sala na estratosfera. Sim. Quando eu venho e falo que é 2 mil, é nada. Se eu falo 2 mil de cara... Então parece assim, caro. Basicamente tenta levar o cara ao benefício que ele vai ter, a transformação que ele vai ter, a números maiores do que simplesmente o preço do produto. E eu sempre falo o seguinte, cara, sabe quanto que eu paguei só num grupo de empresários que eu participo? Aí eu vou lá colocar R$80 mil. E sabe quanto custa o meu produto?
Aí eu posso falar, 3 mil, 2 mil, 4 mil, 5 mil. E o bom disso é que você prova, né, cara? E eu mostro... Você mostra isso. Porque afirmei, prova, né? Esse é o tempo inteiro. Vou lá e mostro o print que eu paguei e depositei. Isso é à vista, se eu parcelar ia ser mais caro. E aí eu provo, aí o cara falou, pô, o cara pagou 80 mil. Eu já alavanquei o preço pro cara lá na estratosfera. Tá entendendo? O cara já entendeu que, pô, não vai ser 500 pila. Né? E se for, melhor, porque fica ainda mais irresistível a sua oferta. É uma oferta sedutora, né? Então, no fim das contas, eu alavanquei o preço primeiro para depois falar. Eu alavanquei primeiro, eu mostrei o valor, aumentei o valor percebido e depois eu mostrei o preço. Então, é isso que vai motivar, vai tornar mais fácil a sua conversão no final, se você utilizar a técnica da ancoragem. Outra forma, inclusive, que a gente também utiliza é oferecer adicionais, né? Para que as pessoas tenham... Cara, se tu acha que isso já é suficiente, eu ainda vou te dar mais isso. O meu acompanhamento... Mas só o produto em si já tem que ter esse valor percebido. E quando você coloca outros benefícios a mais, como assim, só o produto já vale, vamos supor, R$1.000. Sim. Já vale R$1.000, já ancorou. Olha, vale 100 mil, mas você vai ter acesso por 1.000. Aí o cara já convenceu que vale. Aí, aí para tornar a oferta ainda mais sedutora, irresistível, você joga assim, cara, ainda mais se você comprar até amanhã, aí você usa alguns gatilhos, você pode levar isso e aquilo de bônus. Aí você vai conseguir uma conversão muito maior, né? Em qualquer produto ou serviço. E ainda tem mais uma coisa, aí depois ainda da pessoa ir ali e se convencer, que quebra muitas objeções. Cara, garantia. Garantia pra mim é uma das coisas mais amo garantia, cara. Quem não gosta de comprar algo que tenha uma garantia, né? Um carro, uma casa. Né? Seguro, né? Seguro. Principalmente. A garantia faz você comprar sem pensar muito. Eu vejo por essa é a minha visão da garantia. Se uma coisa não tem garantia, de verdade, você pensa 1 milhão de vezes antes de comprar. Agora se o cara fala assim, cara, pode ficar tranquilo, pode levar aqui, que se você não gostar aqui em 30 dias eu devolvo o seu dinheiro. Você vai, então beleza. Então vou ver se, né? Vou experimentar, tem nada a perder. Então é normal as pessoas não darem nenhuma garantia. E eu acho isso um grande problema. Eu já comprei em vários e-commerces no Brasil, inclusive e-commerce, eu não posso dar garantia, não sei o quê. Cara, os e-commerce que eu comprei oferecem garantia. Na verdade, já comprei roupa. É lei, né? Ter garantia. 7 dias de garantia é o padrão que você é obrigado. Mas até a galera nem sabe que pode pedir isso. Mas sua garantia tem que ser algo até maior. Assim, não uma garantia padrão, mas uma garantia que vai deixar o cara muito mais confortável. Você pode falar, um e-commerce, primeiro troca grátis do produto. Ou se você usar, sei lá, produto por 15 dias e não gostar, você pode devolver. Se não for o produto que você esperava aí receber, você pode devolver e ter um crédito da loja. Então, é basicamente o tempo inteiro tem um bichinho dentro do cérebro do seu cliente tentando impedir de comprar o seu produto. E a garantia é tipo uma bala de bazuca nesse bichinho, ele mata na hora. Porque, cara, acaba argumentos. Acaba todo o argumento. Então, cara, é o seguinte, eu confio tanto no meu produto que eu vou te dar 30 dias de garantia, ou 15 dias, ou sei lá quantos dias de garantia. Porque eu tenho certeza que você vai curtir. Só da pessoa comunicar os 7 dias e ela já vai ter que dar de qualquer forma, já muda muita coisa, tá? Eu vejo que existe uma resistência enorme das empresas, até no mercado digital. No mercado digital nem tanto, porque todo mundo usa. De dar garantia. Achando que, se eu dar garantia, as pessoas vão pedir devolução. Só porque o que tu ganha a mais de venda por dar uma garantia, meu Deus, é muito maior do que a taxa de devolução, gente. Exatamente. Do que a taxa de reembolso, entendeu? Então, às vezes tu dá uma garantia, tu aumenta lá em 40%, sabe, as tuas vendas, e o reembolso lá no final vai dar 3%, 4%. Exatamente. Então, acaba valendo muito a pena no final, mesmo que alguma outra pessoa ou outra aí acabam pedindo aí reembolso ou devolução do produto. Isso aí é a construção de uma oferta sedutora, né? Você ancorar, você mostrar o valor real do seu produto, não o preço, você dá garantia, o que mais tem aí? Bônus, né? Isso tudo vai fazer a pessoa agir a comprar um produto ou serviço. Mas você tem lá um e-commerce, uma página onde é só o produto e um botão. É muito pouco. É muito pouco. Você pode oferecer muito mais, cara. Você pode oferecer muito mais. Então, isso são técnicas de persuasão que, de fato, fazem a diferença na tomada de decisão. Agora só falta o botão, gente. Finalmente, né? Só tem falta que ter assim, o botão, né? O botão aqui, a ação, né? Compre aqui ou assista o conteúdo, sabe?
Enfim. E é isso. É isso. Ou a chamada para ação. Tô num vídeo, eu passei a atenção, né? Chamei o cara, trouxe a informação e no final falou, cara, clica aqui para você se cadastrar e participar do evento. Então eu fiz toda essa parte aí. Cara, esse evento ele poderia ser pago, ele é um conteúdo de um curso, mas você vai poder acessar ele de graça, clicando aqui embaixo. Então, ou seja, alavanquei e tal, criei essa oferta irresistível pro cara agir. Legal. Basicamente isso. Basicamente. Cara, massa. Essa aí é uma estrutura de uma copy, né? Estrutura básica de uma copy. E eu não tô falando copy de e-mail, né? Isso aqui para qualquer coisa, cara. É uma base para e-mail, uma base para carta de vendas, né? E é assim que a gente faz na prática, né? Então, etapa número 1, chama a atenção do usuário. Passo número 2, desenvolve, né? Isso. Com todas as informações necessárias, provas e tudo mais. Justifica a headline. E por último, convence pro final. A chamada para ação com todas as vantagens aí que você pode oferecer pro seu cliente. Massa. Né? Partindo aqui já então pro final, né? Eu acredito que tem uma coisa que a gente utiliza bastante aqui na nossa empresa e é pouco explorada por empresários, enfim, que é uma coisa chamada peer, certo? O peer, cara. O que é peer? O que é peer, cara? Peer. O que é peer, Thiago? Peer é algo que o Thiago inventou, trouxe de não sei de onde, agora faz a gente revisar todas as coisas que a gente faz aqui na empresa. Exatamente. Então, cara, o que é o peer, né? Cara, o peer é basicamente uma revisão, uma análise, né? Porque a gente tem a sensação de que tudo que a gente escreve, faz é genial. Né? Nossa, esse anúncio ficou muito bom, esse vídeo ficou muito bom. Só que quando passa uma análise, a galera que tem assim... vontade, cara, realmente de melhorar a parada, você vê o quão a quantidade de coisas que você pode resolver e melhorar na sua campanha. Então, a gente faz peer, e peer é análise. Você, por exemplo, fez um texto, fez um e-mail, eu chego lá, dá uma analisada aí, vê se você acha alguma coisa errada ou que pode ser melhorado. Ô Lucas, analisa aqui o anúncio. A gente hoje não utiliza apenas o peer para a comunicação, é o principal. Mas hoje para tudo, basicamente. Sim. A gente faz o peer na campanha de Google, a gente faz o peer na campanha de Facebook, o peer num site, tudo. Tipo assim, o cara fez uma parada, passa pela revisão de 2, 3 pessoas. Sim. E outra, Thiago, mas eu preciso de grandes profissionais para fazer peer na minha empresa? Não. A sua equipe, ou os seus pais, como acontece comigo, os meus pais analisam a minha copy. Se eles lerem ali um e-mail e entender 100%, quer dizer que o resultado foi bom. Aí eu falo, pai, e aí, chama a sua atenção. Que parte você não gostou? Eu lembro que o pai analisou todo e falou, eu achei que você deu bônus demais. Um dia ele falou isso. Eu achei que não precisa tudo isso, não. Você já tinha me convencido. Interessante. Então, ele até falou assim, cara, quando você dá bônus demais, olha como meu pai falou isso. Quando você dá bônus demais, você desvaloriza o seu produto. E eu falei, cara, faz sentido. E aí olha só, meu pai falando isso. Então, assim, cara, meu produto é tão bom que ele não precisa de bônus, basicamente. Mas, então você pode puxar. Então, tudo que você escreve, tudo que você faz, o correto seria passar pelo menos por uma análise de alguém. Para dizer assim, isso aqui não me chamou atenção, isso aqui pode ser melhorado. Ele, enfim, simplesmente dá algumas sugestões de melhoria. E isso, cara, eu vou contar para vocês, mudou o nosso negócio. Ou não é, cara? É verdade. Completamente. Sim. Todos, inclusive, posts no Instagram, nós temos os vídeos curtos no Instagram, são revisados, cara. E por isso que eles têm uma qualidade superior. Porque não é só uma pessoa que decidiu e viu e achou bom. São várias pessoas que falam, cara, isso aí é bom, vale a pena ser postado. Queria que você desse algumas dicas. Tipo, o que a pessoa precisa fazer ou se adaptar ou mudar na sua rotina, né? Quem sabe, às vezes, para poder, de fato, construir uma copy e seguir toda essa estrutura que a gente falou até agora. Cara, a parada é o seguinte, você tem que amar ver anúncios. Isso. Tipo assim, olhe os anúncios no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quando você vê os 5 segundos, olhe se ele está utilizando elementos para chamar a sua atenção. Olhe se ele está provando na informação. Olhe a chamada. E a gente tem um negocinho chamado aqui que é Swipe File. O que é Swipe File, El? Nada mais é do que uma pasta onde você coloca todas as referências que você acha bacana para consultar depois. Pronto, coisa simples, cara. Então assim, eu me cadastro na lista de todo mundo que eu curto. De marketing digital, mas todo mundo mesmo. Pô, Thiago, mas a tua caixa de e-mail fica lotada. Não, esse é um segredo. Organiza. A organização mantém a parada funcionando, meu irmão. O que eu faço? Lá no Gmail, o Gmail, né? Você consegue receber o e-mail, né? Fica uma dica aí, uma dica simples pra galera colocar em prática. Lá no e-mail, você coloca no Gmail, pra quem usa o Gmail, né? Você coloca uma pasta. Por exemplo, eu recebi o e-mail do Lucas, ele vai automaticamente para essa pasta e não para a minha caixa de entrada. Do El, e vai colocando.
E aí um dia eu quero ter o quê? Insights, eu quero ter ideias. Porque, cara, quando falta criatividade, falta mesmo. Então esse Swipefile é um lugar onde vai ter várias fotos, vários textos para você, na hora que construir uma imagem, construir um anúncio, você consultar lá. Então você não precisa construir do nada. É muito ruim pegar um papel branco assim, ó. E agora? Tem que construir aqui. Não, você pode pegar algumas referências. Eu posso usar esse elemento aqui. Eu posso usar esse elemento. Cara, ele usou, tipo, lá, vendendo um curso de inglês. Eu posso usar esses elementos para vender o meu curso. Essa headline ficou muito boa. Eu posso usar parecido para vender o meu curso. Não tem nada a ver. Mas elementos são os mesmos de copy. Então, por que eu cadastro em várias listas de e-mail? Porque quando o cara manda e-mail, quando eu quero, eu vou lá, vou nas pastinhas e vou vendo os e-mails dos caras e vou me inspirando a criar o meu. Isso. E o Swipefile é isso. Quando eu vejo um anúncio muito bom, eu salvo. Dá para salvar no Instagram, né? Tem lá a parte de salvar. E esse Swipefile, gostei de uma landing page muito massa. Eu bato o print da landing page inteira. Quando eu olho um site muito interessante, um anúncio de texto, eu bato o print e vou guardando. E, cara, isso faz total diferença. Então, é ter o Swipefile e ficar com o radar ligado o tempo inteiro. Que é ouvir, né, ver muito anúncio, escrever bastante, ler colocar bastante. Em prática, né? Muito importante. Cara, copy pra mim é muito mais prática do que técnica. Às vezes o cara sabe 1 milhão de técnicas, mas nunca escreveu um texto. Começa a escrever um texto por dia, que em 1, 2 semanas, 3, o cara vai estar escrevendo texto assim, ó, muito bom. Um e-mail ou uma copy para um vídeo, muito bom. Então, assim, eu acho que copy ele é como se fosse os músculos sendo treinados na academia. Você tem que ir na academia e puxar peso. Se você estudar toda a academia, todos os pesos, nossa, isso aqui é bom, 20 quilos, 30, gravar todos os equipamentos, você não vai ficar musculoso, meu irmão. Agora, se você chegar lá, não entender quase nada, né? Entender pelo menos o básico para você iniciar, não começar do zero, né? Entender assim, o que é atenção, o que é informação e tal, mas ir lá e puxar peso, tenho certeza que em 2, 3 semanas ou em pouco tempo você vai conseguir melhorar e muito a comunicação da sua empresa. Esse foi o podcast de comunicação persuasiva. E se você ficou até aqui, né? Os recados aí paroquiais, né? Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, de favoritar a nossa playlist no Spotify, Apple Podcast. Clique no botão aqui para dar um like. Dê um like nesse vídeo, por favor, certo? Compartilhe com alguém, né? Com alguém próximo a você, com amigos, outros empresários e tudo mais. Ativa o sininho, pelo amor de Deus. Ativa o sininho também para receber todas as notificações. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Forte abraço e tchau, tchau. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.